Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje de aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber o auxílio do alto dos trabalhadores desta casa na espiritualidade e que nós possamos aprender ao máximo os ensinamentos que aqui serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Vamos nós. Oi? Vamos ligar aqui, realmente esqueci. Bem, uma boa tarde para todos nós. Espero que tenham tido um Natal tranquilo, bastante próximo, né, do que deve ser aí o Natal, e esperando aí a mudança do calendário. Estamos nessa semana, que eu acho uma semana muito boa para um balanço de vida, né? Uma semana muito boa. Já estamos fora daquele clima ali do Natal, mas ainda com o coração bastante voltado, né, para essa vontade de acertar, de ser um pouco melhor, porque só assim que o ano vai ser novo, né, se nós mudarmos algumas coisas em nós. Por isso que eu trouxe essa conversa aqui para a gente hoje, porque a gente que está aqui, como sempre lembro, o Flavinho, filho da Ângela, falando que a gente metido de besta vem aqui para falar. Então, já que a gente está metido de besta aqui para falar, a gente tem que aproveitar para a gente também, claro, e principalmente para a gente, senão nós vamos responder mais que qualquer outra pessoa desinformada sobre aquilo que a gente aprende, o que a gente lê, o que a gente conhece, colocar aí na pauta, né, psíquica, para que se transforme aí em ação através do pensamento, porque sem pensarmos a gente não realiza nada. Às vezes a gente fala assim, eu fiz isso sem pensar. Não fez sem pensar, fez sem refletir, mas sem pensar não, que o pensamento é atributo da alma e nós não fazemos nada sem pensar. Sempre pensamos. O que a gente pode, né, fazer algumas vezes é não refletir sobre aquele pensamento, se ele deve ser ou não concretizado, mas foi pensado. E aí a gente acaba muitas vezes nesse aparente fazer sem pensar, caindo no mesmo buraco. E é o que a gente não pode fazer mais, é isso. É cair no mesmo buraco. Nós já trouxemos esse assunto, esse texto já veio várias vezes para cá, mas eu acho muito pertinente nessa semana aí, que é uma semana que a gente deve avaliar as nossas ações do ano, né? Isso deve ser uma coisa diária, mas no todo, né, a gente pode muito bem usar essa semana para ver o que a gente fez nesse ano todo. Foram 365 dias e 6 horas para a gente refletir, né, sobre a atitude que tivemos em todos esses momentos, porque esse tempo não retorna. Tempo é a única coisa que a gente não consegue resgatar, porque não tem jeito, ele passa. O momento esse, né, esses 60 minutos que nós estamos aqui, vamos passar aqui, não retorna mais. Vai em outras oportunidades virão, mas esse daí, não. O tempo passa e passa, a Terra não volta, né? Ela não faz caminho de volta para contar e resgatarmos um tempo que a gente não aproveitou, não. Então é importante que a gente já veja, e como isso tem acontecido. Eu falo sobre mim porque a experiência própria é algo vivenciado por mim, então eu experimento as dores ou as alegrias, como cada um de nós, né? E como eu tenho caído no mesmo buraco algumas vezes, eu achei muito bom a gente analisar isso aqui, e eu também, né, me dando mais essa oportunidade para ver se eu não caio
neles novamente aí no ano que vem, porque o resultado não é legal, né? Então vamos à leitura de Autobiografia em 5 capítulos curtos, de Portia Nelson, né? Uma escritora maravilhosa. Ela é muito bem aceita, né, no meio literário. Então vamos aí. Capítulo 1. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro. Eu estou perdido. Estou desamparado. A culpa não é minha. Leva muito tempo para conseguir sair. Capítulo 2. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo. Eu caio dentro novamente. Eu não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas a culpa não é minha. Ainda leva muito tempo para sair. Capítulo 3. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que está lá. Eu ainda caio dentro. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Eu consigo sair imediatamente. Capítulo 4. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu passo ao lado do buraco. Capítulo 5. Eu agora escolho outra rua para andar. Essa biografia em 5 capítulos é uma das melhores coisas que eu já li. Porque ela é tão abrangente, né? Ela é tão didática, ela é tão boa, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se aperfeiçoar. Porque nós evoluímos e nos aperfeiçoamos com os nossos erros. A gente erra. Perdão. A gente erra, reconhece o erro, tenta consertar. Se não puder consertar, pelo menos não faz mais, não erra mais. Isso é evolução, isso é aperfeiçoamento. Mas erro velho, erro que a gente está vendo que está errado, porque quem não viu o erro ainda, né? Como ela disse que não viu o buraco, caiu, e não viu de novo, já não é muito certo não ver de novo, porque está lá, né? Na frente da gente. Agora, ficar errando o erro velho é uma ignorância sem tamanho. Porque a gente já vai ter os novos para errar. Porque a gente é assim mesmo, a gente tenta, né? A gente acerta. O ótimo que a gente errou, a gente aprende e vai caminhando. Agora, ficar caindo no mesmo buraco, caindo no mesmo erro. E ela, no início, ela diz, logo no primeiro, ó, que a culpa não é dela. Né? A gente não acha que a culpa é da gente quando a gente erra. A gente não acha que é. Depois ela cai de novo no mesmo buraco, quer dizer, comete o mesmo erro e continua falando que a culpa não é dela. Por quê? É muito mais fácil a gente culpar as pessoas. Culpar o outro pelos nossos defeitos, pelos nossos erros, né? Pelas nossas derrotas. Parece que a dor diminui, né? Quando a gente culpa o outro. Ah, eu estou assim por causa de fulano. O fulano, o beltrano, o ciclano, seja quem for, ele pode ter contribuído para aquilo ali. Mas se a gente caiu no buraco, foi porque a gente quis. Ele não nos empurrou para o buraco. A gente que quis cair. Depois aqui, ó, no capítulo 3, eu ando pela rua, um buraco fundo na calçada, eu vejo que está lá e ainda caio nele. Aqui, né, ela admite a culpa. É um hábito. Mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que enfrentar. E muitas vezes ela acontece numa fase da nossa vida que se torna mais difícil ainda, porque a gente está há décadas fazendo a mesma coisa e de repente não pode mais.
Um exemplo simples é com a saúde. A gente passa décadas se alimentando de uma forma que não é adequada, aí vai chegar um momento que não pode mais, senão morre. Aí tem que mudar o hábito. Aí passou 50 décadas fazendo uma coisa que não devia. E não pode mais fazer. Não pode mais cair nesse buraco, senão morre. Não sai mais dele. É muito difícil. Não é simples. Às vezes a pessoa reclama disso. As pessoas pensam que é fácil. Você vai para um consultório médico, o médico fala lá, dá lá a receita e as recomendações, achando que vai ser muito fácil. Não, ele não acha que vai ser fácil, não, porque para ele também não é. Para ele também não é fácil, se ele tiver que fazer essa mudança, e ele sabe. Ele apenas está fazendo o papel dele, recomendando que realmente a pessoa tem que fazer. Né? Uma vez a Manel contou que foi a um médico em Teresópolis para fazer uma dieta alimentar, que era um médico muito conceituado e tudo, ele foi. Quando ele chegou lá, o médico era desse tamanho. Imagina a cara de Zé, imagina a cara do Zé olhando para aquele médico enorme para fazer um tratamento de dieta com ele para ele emagrecer. Aí eu acho que o assunto surgiu, porque Zé não deixava, né, para depois. Eu acho que o assunto surgiu. Ele falou assim, mas quem veio aqui para emagrecer, você ou eu? Eu vou te emagrecer, mas eu ainda não quis. Tá? E daí? Ele está lá no buraco, deixa ele lá, ele está confortável, né? Então é esse o fato. Que é engraçado, né? É muito engraçado. Você vai a um nutricionista para você fazer uma dieta para emagrecer, o sujeito é enorme, né? A pessoa está lá com 200 quilos. Realmente você fica pensando que como vai ser isso, né? Você que está com 100, né? Querendo perder 20, vê o outro que está com 200 lá. Para fazer você perder 20, é um negócio meio complicado, mas tudo bem. Então, errar é humano. Ao mesmo tempo que a gente erra, porque é humano. Senão a gente não erraria mais. Se nós já estivéssemos acima dessa humanidade terrestre, não estaríamos mais errando em nada. Porque espíritos em provação e expiação é que erram. A expiação depende exatamente disso, né? Dos nossos erros para existir ali, porque ela é um resgate de dívida. Provação, nem tanto. Né? A provação apenas, o espírito está ali na ação para poder provar que já está bem. Mas expiação, planeta de provação e expiação, se a gente está aqui, é porque realmente a gente erra muito e o erro é necessário para o acerto. Por que erramos e continuamos a errar os mesmos erros, então? Por que a gente continua insistindo nisso aí, né? Caindo no mesmo buraco o tempo inteiro? Talvez nos falte o essencial, que é a reflexão. Reflexão, o que é flexão? Né? Flexão é dobra. Dobrar, né? Fazer flexão. Pois é, a reflexão é dobrar-se para dentro. É dobrar-se para dentro de si. Quando a gente se dobra para dentro de nós mesmos, a gente consegue enxergar se a gente quiser. Tem que querer. Porque se a gente não quiser, a gente não vê nem isso aqui na frente, ó. Né? Não vai ver. Tem que querer. Por isso que Jesus falava assim, veja quem tenha olhos de ver e ouça quem tenha ouvidos de ouvir. Porque se a gente não quiser, a gente não ouve as coisas, faz ouvido de mercador, não quer nem saber. Né? E ver a mesma coisa. São as pessoas que olham e não veem, não querem ver. Então é um problema de cada um. Né? Então a reflexão, para quem quer realmente ver seus próprios defeitos, com ela vê. Não tenhamos dúvida. Trata-se daquele empenho especial de parar para pensar. Pode reparar que quando às vezes a gente ouve uma coisa que a gente não gosta,
vê uma coisa que a gente também não agrada, a gente fica pensando assim, nossa, aí eu parei para pensar para poder falar. Parou para pensar. Isso é refletir. É olhar para dentro de si, ver se vale a pena, se deve, se o momento é esse, né? Às vezes a gente acha melhor omitir uma opinião do que falar o que deve mesmo, mas na hora errada. Aí não é legal. Então não é nem questão de mentir, nem nada de omitir. É apenas aquela caridade, muitas vezes, que a gente tem, ou de omitir, ou de falar a verdade, mas só no momento certo. No momento em que a pessoa já pode receber aquilo ali. Senão não adianta, vai magoar e vai piorar a situação. Pensar, né? Parar para pensar em como reagimos às situações do dia a dia. Pensar no que estamos fazendo da nossa vida. Pensar em como vai a vivência evangélica. Pensar no que estamos semeando ao nosso redor. Tem época melhor para fazer isso do que esta semaninha? Fim de ano e princípio de outro, aquele miolo ali, depois da festa do Natal, com a ruidosa que vem de um ano novo, né? Não tem época melhor para isso. Porque nosso coração está amolecido pelo Natal. Natal é festa familiar. Muitas vezes encontramos pessoas que durante o ano a gente não fez questão de encontrar e nem queria encontrar. Aí a gente encontrou, viu que foi bom, que foi agradável, que não doeu tanto, né? Então, aproveitar esse momento que a gente está com esse coração aí, né? Mais romântico, mais leve, mais dentro da mensagem do Mestre, e se preparar para um ano novo de verdade. Mas para o ano ser novo, a gente tem que também ser uma pessoa nova. Senão, não vai resolver nada. A reflexão nos ajuda a encontrar os erros, corrigi-los se possível, para encontrar a nossa paz. Senão a gente não fica em paz. Podem reparar, quando a gente fala uma coisa para alguém que a gente não devia ter falado, se for então uma pessoa que a gente gosta, a dor fica maior, porque a gente não tem sossego, não tem paz, se arrepende de ter feito isso, ainda que a intenção tenha sido muito boa, mas a gente fez, né? E aí a gente não tem paz. Aí a reflexão vai nos ajudar a consertar isso aí, né? Pelo menos a pedir perdão e a se justificar pedindo também perdão a essa pessoa. A paz é o tempero da vida. Impossível viver bem sem ela. Ser feliz, nem pensar. A ausência de paz talvez seja o mais grave problema humano. Porque a pessoa que não tem paz, ela adoece, ela não dorme, ela não se alimenta direito. Então, esse é um problema grave, porque isso vai gerar, né, uma série de outros problemas tão graves quanto. E a pessoa, então, vive naquilo que se chama inferno. Porque paz é céu, não é? Desespero é inferno. Então, é um inferno. O inferno é isso. É a falta de paz no coração, no pensamento. Nem dorme, não consegue nem dormir direito. Pessoas sem paz perturbam a ordem e o bem-estar social, por buscá-la equivocadamente na contestação, na indisciplina e no vício. Que aí é uma fuga. As pessoas que não estão em paz, elas acabam altamente indisciplinadas, elas acabam contestando tudo e todos, porque nada que as pessoas falam ajuda, nada. Então a pessoa fica ali perturbando a ordem social. Se está num ambiente de festa, está aquela criatura perturbando, né? Criando polêmica, criando problema. Se está no trabalho, a mesma coisa. E acaba se entregando a um vício qualquer aí para ver se acalma, né? Precisamos ter
boa vontade para compreender a mensagem cristã. Quando anunciaram o nascimento de Jesus, aquele anjo, né, segundo a documentação que tem aí, né, dessa época, aquele anjo anunciando a mensagem, né, dando a mensagem da vinda do Mestre, do nascimento do Mestre, foi dito assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra, mas não parou por aí, né? Aos homens de boa vontade. Então não vem dizer que Jesus veio trazer paz à terra. Ele não veio trazer nem a paz e nem destruir a lei. Ele veio trazer a sua mensagem de amor, mas para todos. Mas só aproveitaria, com certeza isso aí, os homens de boa vontade. Por isso que vem isso aí no anúncio do Mestre. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque quem não tem boa vontade não consegue consertar seus erros, não tem a humildade suficiente para pedir um perdão, para aplacar a sua dor, o seu remorso, o seu arrependimento. Então não terá paz. Só quem tem boa vontade consegue isso. Quem quer. Quem não quer, não vai conseguir absolutamente nada. Na 919, Kardec pergunta assim: qual o meio mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Sócrates aprendeu isso lá com os sábios de Delfos, estava escrito lá. E ele foi lá pedir informação, sabedoria e tudo mais. Ele aprendeu isso lá, essa frase não é dele. Ele divulgou essa frase. Mas essa frase estava escrita lá, no oráculo de Delfos, dos sábios da antiguidade. E ele então divulgou, aprendeu isso e divulgou essa frase. Se a gente não se conhece, a gente não consegue entender os erros, quando acertou, quando errou, quando o que deve fazer ou não. A gente não se conhece. Né? Então é importante esse conhecimento. Mas qual o meio para chegar a isso? Porque dizer que a gente tem que se conhecer é mole, né? Apontar o defeito, o problema, todo mundo sabe. Agora, apresentar a solução é mais complicado. E os espíritos apresentam aí. Como, né? Qual o meio de chegar a isso? Está lá. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Eu não sei se é Santo Agostinho ou São Luís, é um dos dois. Santo Agostinho, né? Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Porque no conhecimento que ele teria disso aí, com certeza ele ia consertar isso no dia seguinte. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Tá vendo? Ficou bem claro aqui que o temor que a gente tem da morte não é da morte em si. É despertar na outra vida com todos os erros e todos os defeitos que a gente carrega, que a gente comete, e tem que responder isso lá, na dimensão espiritual. Se não tivermos dispostos a isso, estaremos convivendo com desajustes e perturbações, a devorar o próprio coração,
né? Homero narra isso aí, né, na Ilíada. Ele narra que Hipono, que foi considerado depois, né, o matador de Beléros, porque ele matou Belerofonte, ele matou a Quimera, perdão. Ele era o Belerofonte que matou a Quimera. Ele era dono do Pégasus, aquele cavalo alado. Porque ele era tão, assim, uma pessoa tão comum, e de repente ele vendo tanta injustiça, tanta coisa, ele quis ajudar, fazer alguma coisa heróica, e conseguiu matar aquele que prejudicava, aquele que aterrorizava as pessoas, que algumas versões dão como irmão dele, outras não, né? Então ele matou também a Quimera, que aterrorizava todos. E ele ficou se achando com isso, né? Ele ficou tão importante, ele ganhou um cavalo alado por causa disso. E aí ele quis enfrentar Zeus, que aí ele cresceu, né? O olho cresceu, o orgulho cresceu. O que acontece com quase todas as pessoas, quando tem algum poder, quando tem algum, né, patrimônio, alguma coisa, começa a achar que vale muito por isso, né? E aí começa a fazer bobagem. E começa a receber, então, o castigo, o retorno pelos erros que comete. Ele, então, foi enfrentar Zeus. Olha logo quem, né? Que ele foi enfrentar, que tinha comido os próprios filhos, com medo de perder o trono. Aí Zeus, se achando ameaçado por ele, determinou que ele fosse entregue à própria sorte. Então fez que ele caísse daquele cavalo, né, de Pégasus, ele se quebrou todo. Aí ele foi condenado a passar o resto da sua vida coxo, cego e a devorar o próprio coração. Então essa alegoria toda, né, porque toda essa mitologia a gente traz para os dias de hoje, acontece com as pessoas, né, que têm esse tipo de comportamento. Que elas se tornam tão orgulhosas, tão vaidosas, tão cheias de si, se achando tão mais importantes e melhores do que todos, que acabam sozinhas, devorando o próprio coração, né? Com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua sina. Então esses, né, são os hiponos da nossa vida atual, né, da nossa atualidade. Representa então simbolicamente o comportamento das pessoas que, em face das atribulações da existência, entregam-se a sentimentos negativos, resvalando para a angústia, para a revolta, para o desespero, para a depressão. Nutrem-se das próprias mágoas, né? Esse é um outro tipo de hipono que nutre-se das próprias mágoas, como se cometesse um ato de antropofagia moral, atormentados hiponos nos caminhos da vida, estragados ao peso da própria desgraça que procurou. Eu não sei se vocês conhecem alguém, quase sempre a gente conhece alguém, que quando você vai ajudar, a pessoa não quer. Ela não quer ajuda porque ela quer se alimentar daquela desgraça dela. Porque se ela ficar, se o problema dela for resolvido, ela vai reclamar de quê? Né? É por isso que a gente costuma dizer, quando está calor, reclama do calor. Quando está frio, reclama do frio. Quando está chovendo, reclama da chuva. Quando está seco, reclama da seca. Né? Eu realmente posso ter muitos defeitos, mas reclamar de frio jamais. Eu sou amicíssima do frio. Nossa, ele pode fazer o que for, ele pode vir com a força que ele vier. Ele vai ser bem-vindo. Agora, do calor eu não aguento, eu fico insuportável. Eu reclamo do calor, que é um horror, mas do frio jamais. Né? O frio é meu convidado preferido, eu abro a casa para ele. Adoro o inverno. O verão não. O verão é um sacrifício. E todo mundo fala porque a gente tem cobertor natural, né? Tecido adiposo, né? Para enfrentar o frio. Mas olha, eu conheço tanta gordinha que adora o verão. Aqui nós temos uma, Rosângela, tão gordinha quanto eu, e ela ama o verão. Então não é disso não.
Se fosse, era até fácil resolver, né? Era só perder um pezinho, como se fosse fácil isso. Bom, então é preciso resgatar esse herói que há em nós, dotado de suas potencialidades criadoras, capaz de enfrentar as tribulações da existência, reduzindo-as às suas dimensões reais. Porque a gente faz, não resta dúvida, tempestade em copo d'água. Isso nós somos mestres e maestros a fazer isso, né? Adoramos fazer uma tempestade em copo d'água. Isso é ruim, mas a gente faz. Com vontade de acertar, nossos problemas são quimeras que podemos derrotar, da mesma maneira que o Belerofonte fez. Jesus recomendou que olhássemos as aves do céu e os lírios do campo. Ora, quando Jesus falou isso, ele não disse em momento nenhum que elas eram preguiçosas, apenas que elas não trabalhavam e nem fiavam. Mas isso não quer dizer que elas não fizessem a parte delas para encontrar o alimento. Elas buscam o alimento, tanto que elas migram, elas buscam o bem-estar. Não é? Então, claro que sim, elas trabalham do jeitinho delas, apenas não se estressam tanto com esse problema. Não é? Então, a gente não precisa se preocupar, vamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, não sendo egoístas, não sendo tão vaidosos, tão orgulhosos, a gente consegue vencer. Eu estava observando outro dia uma coisa muito interessante lá na minha rua. Tem muitos pardaizinhos, bem-te-vis, ali no Paissandu, né? Tem muitos. O ventinho eu não posso tirar. E esse cabelo caindo no olho também não dá. Então a gente resolve rapidinho o problema. Eu estava passando na minha janela observando aqueles pássaros ali. E alguns vinham procurar alguma coisa para comer. E tô vendo aquele passarinho buscar, pula dali, pula daqui, procura ali, procura aqui, e nada. Eu então joguei um miolinho de pão para ele. Olha, foi tão interessante o que ele fez. Ele veio, era grande, o miolinho era grande, não era tão pequenininho assim que eu joguei para ele. Foi tão interessante que ele veio, checou o que eu joguei para ele, viu que era grande. Ele nem quis comer sozinho. O que ele fez? Ele foi para a árvore, da árvorezinha que tinha ali na minha rua. Só escutei os piadinhos. Quando vi, tinha vários em volta daquele miolinho que eu joguei. Ele foi buscar os outros. Ele podia ter bicado aquilo que ele conseguia carregar. Não era grande, mas ele não quis. Então, olha que gracinha isso, né? Eu achei isso tão bacaninha por parte desse bichinho, né? Que é instintivo. É por isso que a gente fala, né? Os animais são instintivos. Eles aprendem instintivamente o que eles têm que fazer. Nós aprendemos através da razão que a gente tem que fazer. E eles são instintivos. Então, mesmo não sabendo nada sobre isso, eles não têm esse conhecimento de causa, eles são virtuosos. Porque são instintivos. E o instinto é natural. Né? Então não há erro no reino animal. Por isso que a gente deve observar, que a gente deve analisar e aprender com eles. Né? Tudo que realmente eles têm para nos oferecer. Então, quando Jesus nos recomendou isso, que olhássemos as aves do céu e os lírios do campo, aprender com a natureza. Os lírios, porque eles nascem no meio de um lodo horroroso, de uma imundície, e saem lindos. Dali, como ele disse, que nem Salomão, com as suas melhores vestes, se vestia daquele jeito. Né? E os pássaros com aquela alegria, com aquele prazer, né? com aquele compartilhamento. Há um tempo atrás, eu recebi uma... Porque de animais maiores a gente recebe muito, mas de pássaros nem tanto. Né? Eu recebi uma mensagem no Facebook de um pássaro
que não queria se separar do seu amiguinho, do seu companheirinho que tinha morrido. O dono embrulhou num paninho, assim, numa coisa, ele puxava com o biquinho, destapava e ficava se esfregando no corpinho do outro morto. Uma demonstração de carinho tão grande, instintivo também, né? Também. Mas olha que coisa maravilhosa isso, né? Então é isso que Jesus recomendou, que nós observássemos, já que eles são instintivos e carregam as virtudes que a gente não carrega. Somos piores do que eles? Então, claro que não, eles carregam sem saber. Nós temos a razão porque somos feitos à imagem e semelhança do Pai. E é nisso aí, né? Nesse poder todo de adquirir, de escolher, de ser bom com conhecimento de causa. Então a gente tem que aprender. É necessário simplificar a nossa vida, reavaliar nossos valores, sermos mais brandos, mais pacíficos, mais amorosos, sermos mais humildes, reconhecendo a nossa vulnerabilidade. Somos muito vulneráveis, em todos os sentidos, física e espiritualmente, somos vulneráveis. Quando insistimos em viver como se fôssemos eternos, achando que tudo podemos, Deus nos manda recadinhos e nos coloca no devido lugar. Vai ver se aqueles que se safaram, que se salvaram desse acidente aí com o time da Chapecoense, vai pensar da mesma maneira, vai viver da mesma maneira, mas não vai mesmo. Né? Não vai mesmo, cada um vai se transformar e muito, vai melhorar e muito. Até mesmo as lesões todas que tiveram, aquele goleiro que perdeu a sua perna, que o tornozelo também está com problema seríssimo, ele prefere estar ali, vivo, mesmo sem a perna, sem poder fazer o que ele fazia. Agora pode até fazer com a tecnologia que a gente tem, né? Mas todos estão tão agradecidos a Deus, tão agradecidos, e não vai ficar da mesma maneira que era, né? Vai melhorar, com certeza. Na questão 855 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, eu não estou falando aqui que eles eram ruins, não, que eu nem conheço como eles eram, mas com certeza essas coisas nos ajudam a melhorar muito. E como nós estamos num planeta de provação e expiação, boas biscas a gente não é. Né? Nós carregamos muitas inferioridades, então essas coisas ajudam a gente a questionar e melhorar. Nessa questão 855, Kardec pergunta, qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não têm consequência, que não devem ter consequências sérias? Quer dizer, que a gente não deve morrer, né? Então, eles respondem, quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando passas a este perigo, tem algum erro de grafia aqui, ainda, quando esse perigo passa, ainda sob a influência do risco porque passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos espíritos em te tornares melhor. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza, a fragilidade da vossa existência. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Segunda pessoa do plural é terrível, né? Mas a gente quase não usa, mas eles usam muito. Então é isso. A gente tem que ser advertido do comportamento que a gente está tendo. Por isso que a gente tem que avaliar e parar para pensar, o que eu estou espalhando no mundo? O que eu fiz com tudo que eu aprendi até agora? Nós passamos aqui, se você for bom de conta, faz aí, 365 dias do ano. Então tivemos aí 12 meses. Em cada mês, tivemos 8 reuniões doutrinárias aqui nessa casa. 4 terças e 4 domingos, contando com, às vezes, um a mais que aparece aí, né, nos meses aí de 31 e tal. Então, são
12 vezes 8. Não é? Não é tão difícil assim. Para mim é péssimo. Eu não sei fazer conta nenhuma. Quanto? 96 reuniões doutrinárias. 96 momentos de 60 minutos cada momento desse aí, para a gente aprender sobre a mensagem de Jesus. Uma vez perguntaram a um mestre quanto tempo ele levaria para ele estudar a Bíblia, que ele queria, o Evangelho, ele queria estudar, quanto tempo ele levaria? Aí o monge que estava sendo questionado falou, você pode ficar em pé num pezinho só? Ele falou, posso. Ele falou, pois é, então fica. Aí ele ficou. Aí ele falou assim, é o bastante para você aprender tudo, porque durante aquele momentinho o sábio falou para ele assim, ama. Aí ele falou, ué, mas é só isso? Ele falou, é. Porque toda mensagem que está ali contida é para ensinar o amor. Então ama. Se você amar, você já estará conhecendo todo o Evangelho. Agora, é amar incondicionalmente. Por quê? Amar, todo mundo ama. O amor, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, uma vez que a gente vai progredindo, vai ampliando a nossa capacidade de amar, e esse amor vai se tornando mais verdadeiro e acaba por se tornar incondicional, porque esse que a gente tem é condicional. A gente sempre condiciona, tanto que quando uma pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, parece que o amor que nós temos por ela diminui. Não é que diminui, é que aquele amor é meio fajuto, é um amor condicionado às coisas que a gente deseja daquela pessoa. A gente pinta a pessoa do jeito que a gente quer que ela seja, a gente vê que ela não é, então a gente começa a bagunçar esse sentimento aí. Então basta isso, né? Quando nós, há um tempo atrás, aí com esse acidente também veio, de vez em quando na Discovery até passa esse acidente, quando um avião teve que pousar no Rio Hudson, ali, acho que em São Francisco que fica, né, esse rio, então ninguém morreu, mas foi um susto terrível de todos os passageiros. Ele pousou na água, fez um pouso forçado na água, todo mundo foi salvo, ninguém teve nem um arranhão. Mas todas as pessoas mudaram muito o seu ponto de vista depois. Aí um deles, chamado Rick Elias, quem quiser pode pegar na internet, tem o depoimento dele, ele passou a fazer palestras, né, em vários lugares, explicando isso. Ele tinha um assento na primeira fila no voo 1549 desse Airbus, que fez um pouso forçado no meio do Rio, em Nova York. Então, as três coisas que ele aprendeu com aquela experiência são algumas entre tantas lições que a vida tem nos oferecido. Então ele diz assim que na hora que eles receberam o comando para eles se prepararem para um pouso forçado, tanta coisa passou, ele só viu aquela água vindo, né, ao encontro ali da aeronave, ele ficou assim desesperado, né? Então ele disse, pensou naquele momento, tudo pode acabar em um instante. E a gente sabe disso, né? Então ele pensou em eliminar a energia negativa da vida dele, procurando ser mais feliz do que ter razão. Essa frase aí, mais feliz do que ter razão, parece que é de Ferreira Goulart, esse que morreu há pouco tempo. Eu acho que foi ele que escreveu um poema em que ele escreveu isso. Eu não sei se é dele ou se também ele copiou de alguém, mas isso é bem antigo, né? É mais importante ser feliz do que ter razão. E ele adotou isso para a vida dele. E uma outra coisa que passou direto na cabeça dele foi o filho dele, que não teria pai. Então a única coisa que mais ele pediu naquele momento, que ele ficasse vivo para ele ser um grande pai. Ora, ele não queria ser apenas, continuar sendo pai, ele queria ser um grande pai. E é uma diferença absurda em ser pai e ser um grande pai. Então, olha, coisas tão simples, né? Tão simples.
E, no entanto, a gente tem essas oportunidades o tempo todo da nossa vida e não se dá muito conta. A vida é linda, só precisa ser melhor compreendida. Do jeitinho que ela for. Stephen Hawking, daquele jeito que ele está, ele fez uma declaração para quem foi questioná-lo a respeito da eutanásia. Ele fez a declaração que ele respeitava todas as pessoas que quisessem pôr fim ao seu sofrimento, mas que, na teoria dele, há sempre algo que você, seja qual for a sua situação de vida, há sempre algo que você pode fazer de bom e ter sucesso. Foram as palavras dele. Então, seja qual for o jeito que a gente está vivendo, as privações que a gente está passando, os problemas que a gente está tendo, não importa, né? A vida é linda e só precisa ser melhor compreendida por nós. A doença grave depura a alma, a limitação física impõe salutares disciplinas para cada um de nós, a desilusão amorosa desfaz a fantasia, a morte de um ente querido desperta a generosidade que a gente tem em nós e a dificuldade financeira estimula a iniciativa. Zé costumava dizer também nesse fim de ano, que a gente ficava ouvindo aquelas musiquinhas de Natal, né? Algumas, né, no lugar de ajudar, tiram até a nossa paz, de tanto que atormentam, né? Aí ele dizia assim, aquela assim, muito dinheiro no bolso de saúde para dar e vender, é desgraça na certa. Nós não estamos preparados para ter muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. De forma nenhuma. Então a noite escura acontece em nossos caminhos para que nasça novo dia com novas atitudes, para que não nos lamentemos como na composição Epitáfio dos Titãs. Linda essa composição, muito bacana. Alguns versos dela, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. Então são lindos esses versos. Quem compôs isso aqui estava inspirado. E realmente isso aqui faz a gente acertar muito. Muito. Sempre que ia a Jerusalém, Jesus visitava os irmãos Lázaro, Marta e Maria, seus amigos, que viviam na cidade de Betânia. Numa de suas visitas, Jesus conversava com os discípulos. Maria conservava-se aos seus pés, ouvindo embevecida. A presença de Jesus era maravilhosa oportunidade de edificação que a alma sensível não desejaria perder. Nenhuma alma sensível desejaria perder essa oportunidade de ter o mestre ali, né, com suas lições, com seus ensinamentos. Revoltava-se com a irmã, Marta, atarefada e nervosa, ia e vinha nas tarefas domésticas, que podiam ficar para depois. É igual você tá com visita em casa e tá lá varrendo, espanando, arrumando a visita, pensa o quê? Tem que ir embora, né? Uns botam a vassourinha atrás da porta, mas outros varrem os pés mesmo da visita para a visita sair, né? Que coisa horrorosa. Então ela, muito revoltada com isso, incapaz de aproveitar aquele momento glorioso, revoltava-se com a irmã por negligenciar o trabalho doméstico, a ponto dela não aguentar, interromper a pregação do mestre e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Diz depois que me ajude. Jesus, que sempre convertia as situações em lições maravilhosas,
olhou Marta com compaixão e respondeu delicadamente para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Muitos problemas do relacionamento humano nascem do excessivo envolvimento com situações transitórias e exacerbada preocupação com as rotinas do dia a dia. É como a gente se enrola no dia a dia e deixa de fazer coisas importantes, deixa de fazer uma visita a uma pessoa que está precisando muito, a uma pessoa solitária, por causa dos afazeres, né? Tem gente que não dorme, né, sem lavar o último copo que tiver lá na cozinha. Se lembrar que ele estava lá, levanta e vai lá lavar, depois volta. Como se ele fosse fugir, né? Eu iria adorar se eles saíssem todos correndo, para eu não ter que lavar. Eu abriria todas as janelas, mas eles vão estar lá me esperando. Então por que eu vou correr? Deixa lá. Eles não vão sair andando nem correndo, quem dera que saíssem, mas não vão sair, né? Então a gente não deve, a gente tem que aproveitar. Né? Por exemplo, nessas festas aí de Natal, tem gente que, Deus que me livre, não vai, tem que botar tudo no lugar, aí não aproveita, não fica junto, porque tem que estar lavando tudo, tem que correr com tudo, enquanto isso está perdendo uma valiosa oportunidade de estar junto com a família, de estar conversando com aquela pessoa que não vê há tanto tempo, né? De estar em harmonia ali. Isso é o que a pessoa vai precisar depois. Na hora que a gente estiver sofrendo com algum problema, a gente vai lembrar desses momentos que a gente não viveu. Né? Não é dos copos e dos pratos que lavou, não. A gente vai ter saudade disso aí, né? De não ter aproveitado melhor a nossa vida. Há uma síndrome de Marta afetando multidões. Perturbam-se facilmente, desgastam-se por nada. Vivem estressadas, neuróticas, inquietas, irritadas, abrindo campo a desajustes físicos e psíquicos. No momento, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte para esta, e esta não lhe será tirada. Foi o que o mestre falou. Qual é a melhor parte da vida? Para responder, é preciso definir o que viemos fazer na Terra. Qual a finalidade da jornada humana? O único objetivo da vida está aqui na codificação, é fazer o bem. É o único objetivo. Para responder, é só analisar aquilo que realmente nos faz bem. Estar perto das pessoas e ter oportunidade de resgatar o nosso passado fazendo bem. O Espiritismo revela que estamos aqui como alunos no educandário, convocados ao aprendizado das leis divinas. Isso envolve o quê? O aprimoramento espiritual, a aquisição das virtudes, o desenvolvimento de nossas potencialidades criadoras, para a gente não ficar caindo no mesmo buraco. Escolhe a melhor parte quem se orienta em direção a esses objetivos. Alunos aplicados e diligentes. Desapegam-se dos interesses materiais, conscientizam-se de seus deveres diante de Deus e dos homens, abrem espaço para os valores espirituais, abrem espaços para as virtudes cristãs, adquirem bens imperecíveis de sabedoria e virtude, riqueza inalienável, a lhes garantir a paz onde estiverem, na terra ou no além. Condição indispensável ao cultivo da melhor parte é simplificar a nossa vida, deixar de complicar as coisas. Vamos desacelerar para fazer a reflexão a que nos referimos no início da nossa conversa. Procuremos treinar mais a humildade. A humildade e a paz caminham de mãos dadas. Temos mais a aprender com tudo que nos cerca do que ensinar. Não resta a menor dúvida. Sabemos muito pouco diante de todas as lições que estão aí à nossa frente para a gente aprender.
Façamos um pouco de silêncio para ouvir a nossa consciência, o nosso pensamento, escutar a nossa fala, a nossa razão e o nosso coração. Quando a gente escuta a nossa fala, é mais fácil a gente ver o erro que a gente está cometendo. Porque quando a gente fala ali, sem refletir, aquilo sai tão facilmente que a gente nem liga, nem sabe o que está falando direito. Mas quando a gente escuta o que fala, a gente toma conhecimento e assume essas responsabilidades, né? Se perguntássemos hoje a doentes terminais ou alguém que esteja com uma idade muito avançada, o que lamentam na vida que deixam para trás, com certeza diriam não ter vivido mais intensamente ou aproveitado os bons momentos que a vida me ofereceu. Os almoços em família, os minutos de brincadeiras com os filhos, eles crescem tão rápido que a gente nem imagina. O afeto dos amigos, o amor da família. Às vezes o afeto dos amigos vem numa repreensão. Vem numa bronca que um amigo nos dá e a gente se aborrece. Mas aquilo ali é afeto. Porque amar não é só passar a mão por cima e achar que a pessoa está fazendo tudo certo, não, porque não está, né? E aproveitar o amor da família. Seja como for a nossa família, ela nos ama. Irmãos brigam, irmãos se desentendem, mas na hora necessária, o amor fala mais alto e vai se sobrepor às contrariedades. Despertaria também palavras que ficam tempo demais dormindo nos nossos dicionários, digamos assim, no plural mesmo, né? Amigos, filhos, família, companheirismo, lealdade, respeito, sonhos, amor, agora, sim, sem ficar deixando para depois, porque o depois pode não chegar. O amanhã é incerto, né? Nesta vida, temos 3 professores importantíssimos. O momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz mostra o que não precisamos mudar. O momento triste mostra o que precisamos mudar. E o momento difícil mostra que somos capazes de superar. Esse é o momento da gente refletir. Essa semaninha aí. O que nós fizemos da nossa vida, o que estamos espalhando no mundo, aprender com os nossos erros para não cair no mesmo buraco e realmente se propor a ser novo, para que o ano possa ser novo. Senão, vai mudar o calendário e vai chegar lá no finalzinho do ano de 2017, estaremos lamentando as mesmas coisas que estamos lamentando agora. Muita paz para todos, que sejamos abençoados por Deus, por Jesus, e sejamos, assim, sustentados na nossa boa vontade de animar, de progredir e de mudar. Porque o único objetivo que nós temos na nossa vida, não resta dúvida, é fazer o bem. Muita paz, um ano novo cheio de oportunidade, de muito trabalho e de muito boa vontade para mudar.